apresentar, meu nome é Edson Holthausen, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Pelotas, pertenci à Faculdade de Medicina e fui o primeiro presidente, sócio fundador e primeiro presidente da DUFPEL. Então, isso é uma coisa assim que me enche bastante de orgulho e satisfação, e a gente contar um pouco da história da DUFPEL, isso é muito bom porque a gente relembrar sempre é gostoso, né? Como que começou? Um grupo de professores assim, começou a se reunir periodicamente para tentar assim pensar alguma coisa a respeito da universidade, principalmente da universidade em geral, da universidade brasileira e da nossa UFPEL aqui, como uma coisa que a nós pertencia. Estávamos todos muito preocupados com os rumos que o ensino tomava naquele tempo, com o papel da UFPEL dentro da comunidade inserida. É necessário a gente esclarecer que aqueles tempos eram tempos muito diferentes. Em primeiro lugar, o governo era um governo militar. Em segundo lugar, a nossa universidade ela tinha uma estrutura de fundação. Então, naquele tempo, tanto a admissão como a demissão dos professores poderia ser feita assim, sem nenhum processo, sem nenhum concurso, sem nada, assim, simplesmente era admitido ou às vezes era demitido, né? Então essas reuniões foram acontecendo, houve uma assembleia de fundação da DUFPEL, mas depois, de fato, ela começou a existir a partir de uma grande assembleia geral que foi convocada para discussão e aprovação dos estatutos e eleição da diretoria. Por parte da administração da universidade, houve alguma tentativa de esvaziar esse movimento. Em primeiro lugar, foi criado, um mês antes praticamente, foi criada a ZUFPEL, Associação dos Servidores, cujo presidente era um professor, no sentido assim de tentar esvaziar um pouco a mobilidade dos professores. Depois, quando houve essa convocação para a Assembleia Geral, a administração chamou os então diretores das unidades para que cada um indicasse um professor para compor uma chapa para fazer oposição à chapa da qual a gente fazia parte. Houve, de fato, a criação de uma segunda chapa e, inclusive, algumas horas antes da Assembleia, nós fomos procurados pela outra chapa para tentar fazer uma composição. Eles não queriam brigar com a gente, mas eles não abriam mão da presidência. Então, nós fizemos o contato e, naturalmente, a gente não aceitou fazer essa composição. Então, houve uma Assembleia que talvez tenha sido até hoje a assembleia mais concorrida da história da DUFPEL, tinha quase 300 professores, e ocorreu no auditório da Faculdade de Direito, em que houve inicialmente a discussão de estatutos. E no fim da assembleia, já passava da meia-noite, quando então foi feita a eleição da diretoria da DUFPEL. Nós não tínhamos sede própria, então a gente usava o escritório de um dos membros da diretoria para fazer as reuniões e tentamos ir devagarinho estruturando a associação. Além de a gente não ter uma sede própria, nós contamos com dificuldades por parte da administração da universidade, em que eles negaram a possibilidade de haver desconto em folha da mensalidade. Então nós fazíamos a cobrança da mensalidade, a gente mesmo, em contatos pessoais com os associados, fizemos a eleição do Conselho de Representantes, que fazia parte do Estatuto. Nossa principal preocupação na ocasião era mostrar que nós existíamos, que a DUFPEL existia de fato, que ela estava preocupada com os rumos da universidade, com as discussões da universidade e, ao mesmo tempo,
fazer com que o maior número de professores se associassem. Também nós procurávamos ocupar assim todos os espaços possíveis, sempre então participamos de reuniões regionais, uma reunião em Santa Maria, participamos de reunião em Florianópolis com as associações da região sul do Brasil, e sempre que éramos chamados ou que havia uma necessidade, nós fazíamos sempre esse tipo de atividade para procurar estar sempre levando a associação e principalmente, volto a repetir, nós queríamos assim marcar presença, marcar território e provar que a associação existia e que ela estava procurando promover a discussão da universidade. Nós contávamos ainda com pouca gente porque da diretoria, que era 6 elementos, um deles veio a falecer num acidente e o outro se afastou para a pós-graduação. Então nós tínhamos ainda um número mais reduzido. A essa altura a gente já tinha conseguido uma sede própria que, por empréstimo de um imóvel que pertencia à Universidade Federal, mas que estava desativado. A gente tentou fazer a criação de um sindicato, ou pelo menos procurar saber das possibilidades de criação de um sindicato, e entramos em contato por várias vezes com uma professora da Universidade Federal que era especialista nesse assunto de direito do trabalho, mas aí vimos que legalmente, juridicamente, nós não tínhamos condições por uma série de razões que não vem ao caso. O cenário nacional assim estava começando a haver uma certa ebulição. Durante esse período houve a assinatura da lei da anistia, no qual nós promovemos inclusive um jantar festivo muito badalado, mais de 400 pessoas com presença na televisão, em homenagem aos professores anistiados. Todo esse movimento estava assim crescendo até que, eu acho que em fevereiro de 1981, houve então um congresso das associações de docentes em Campinas, da qual nós fizemos parte, e no qual foi criado então a ANDES, na ocasião que era apenas a Associação Nacional de Docentes. Ainda não havia o caráter de sindicato, isso foi criado bem mais tarde. E por fim, ainda houve mais uma vez ingerência por parte da universidade, porque quando nós estávamos no fim do nosso mandato, nós marcamos uma eleição e no dia para a escolha da nova diretoria, e no dia em que estava que ia se realizar a eleição, nós recebemos a visita de um oficial de justiça com uma liminar proibindo a eleição, porque uma das chapas que tinha sido indicada pela reitoria teve a inscrição anulada por ferir o estatuto. Então, a gente ficou ainda mais algum tempo, assim, tipo um mandato tampão. Nosso mandato foi prorrogado até que se fizesse a eleição de fato e que uma nova diretoria assumisse.